aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estava devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estão presentes podem se assentar, por gentileza. Na oportunidade de nos encontrarmos, quero saudar cada um de vocês que aqui estão nesta casa de clemência e bondade, bem como você que agora reza conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelo nosso canal Mãe Piedade, com a nossa gratidão aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos permite nos encontrar ao redor do altar para renovar a nossa fé. Gostaria de começar esta homilia com, de fato, a partir da primeira leitura, é claro, mas com aquilo que de fato é a nossa missão. Achei muito interessante quando São Paulo diz assim no versículo 15: em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como que para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Tem gente que se julga no direito de falar assim: esta homilia o padre foi exagerado, aquela homilia o padre falou aquilo outro o padre não deveria ter feito. No entanto, nós não estamos fazendo uma pregação, em primeiríssimo lugar, para agradar os ouvidos dos ouvintes. O pregador que assim faz, há muito já perdeu o sentido do Evangelho. Nós que aqui estamos neste momento, não é para falar também aquilo que nos convém, porque de fato, tem muita coisa do Evangelho que, se nós fôssemos olhar a onda do mundo, seria até politicamente incorreto. Como, por exemplo, a passagem de hoje, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas aqui São Paulo diz da ousadia. Ousadia é aquele ímpeto que nos faz ver: até aqui eu sou permitido, mas eu vou além. E São Paulo diz isso por causa de uma finalidade. E aqui que eu gostaria de primeiro reavivar no seu coração e no meu coração o porquê que todo dia a gente faz homilia, mesmo ela sendo dispensável de segunda a sexta. A gente faz todo dia homilia para que a nossa memória seja orientada para a vontade de Deus,
para que a gente veja a vontade de Deus. E aí o pregador precisa de fato ser ousado. Ousado em ver o mundo que nós estamos vivendo e ir segundo a ação do Espírito, conduzindo os corações à graça de Deus. São Paulo diz disso porque muitas vezes a grande tentação nossa, também enquanto cristão, é ouvir só aquilo que nos apraz. Jesus, nosso Senhor, não veio só para passar a mão na nossa cabeça. Jesus, nosso Senhor, não fala somente aquilo que vai nos causar um certo conforto. Pelo contrário, Ele fala aquilo que nos salva. E é por isso que nós concluímos o Evangelho dizendo palavra de salvação. Porque a nossa vida precisa estar orientada para o alto, para o céu, para onde está Deus, para lá onde Ele, o Senhor, nos encaminha e nos leva. E aí hoje Jesus vem nos falar de algo que é o politicamente incorreto, né? O tirar vantagens. E aqui vamos entender o que Jesus pede de nós. Jesus pede de nós que nós sejamos capazes de lidar bem com aquilo que chega às nossas mãos. Um grande desafio para os cristãos do tempo de hoje, do século 21, é saber lidar bem com o próprio tempo e com os bens materiais. A gente acha que a nossa fé não toca em certas esferas da nossa vida. A gente resume a nossa prática religiosa simplesmente, na maioria das vezes, a uma superficialidade, enquanto crer em Jesus compromete-nos em tudo, inclusive no modo como nós dispomos do nosso tempo, do nosso dinheiro e dos bens materiais que estão em nossas mãos. O administrador infiel, que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que vai terminar amanhã. O desfecho de tudo isso está no Evangelho de amanhã. Mas o administrador infiel, ele está aqui de fato numa situação complicada. Porque ele perde o emprego. Ele, de fato, está sendo demitido. Porque pegou aquilo que não era dele de modo indevido. Claro, isso merece, de fato, demissão. Aquilo que é meu pertence a mim. Mas muitas coisas chegam nas nossas mãos que não são nossas. No seu trabalho você tem que lidar com coisas que não são suas. No seu trato familiar você tem que às vezes administrar situações que não são propriamente suas. E quando eu começo a misturar, não, mas eu sou o gerente desta empresa, eu tenho direito em parte disso, eu tenho o direito porque eu estou aqui há tantos anos trabalhando nesta firma, eu começo a colocar-me num lugar que não é meu, e aí, de fato, as consequências são inevitáveis. Mas veja bem, o que Jesus está dispondo aqui, neste Evangelho? Porque ele é desconcertante, esta parábola que Jesus conta. O cara ia ser mandado embora por justa causa, está roubando o patrão. E aí, ele para e presta atenção, puxa vida, agora lascou. Eu não vou ter mais de onde tirar o meu ganha-pão. O que eu vou fazer? Para trabalhar eu tenho preguiça. Aqui diz isso. Para cavar eu não tenho forças. Para pedir eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Então ele chamou todo mundo que ele vendeu. E foi tirando a comissão dele, né? Porque ele tinha que prestar contas para o patrão do que era do patrão. Vocês acham que, sendo ele esperto, ele ia dar ao patrão aqui o que não era de direito do patrão? Claro que não. Então, se um tinha lá, estava devendo 100 barris de óleo, a injustiça dele era, ele tinha que cobrar 100 barril, mas ele vendia 100 para ganhar ele 50. Então, chegou lá para o cara e falou assim, quanto você está devendo? Você está devendo 100? Fez o cálculo, eu cobrei tanto a mais nisso, tirou a comissão dele. Então, você anota aí que você deve isso. E foi fazendo assim com outros. O que esse rapaz fez?
tirou aquilo que era a injustiça da parte dele para conseguir fazer amigos. O patrão elogia aqui não a astúcia, mas ele elogia que o rapaz conseguiu entender algo que para nós cristãos nós não conseguimos entender. O lucro de nada adianta para nós seres humanos que amamos a Deus. Porque se aquele homem tivesse apegado ao bem material, ele ia ser mandado embora mesmo. Tanto faz receber 50, 100 a mais de quem devia ao patrão. No entanto, do que adianta eu ter muito dinheiro? Do que adianta eu acumular se eu não tenho com quem de fato eu possa contar? A parábola de hoje, Jesus faz uma conclusão que aparentemente é óbvia, mas não é tão óbvia assim. Os filhos do mundo são mais espertos no negócio, na relação com dinheiro, do que os filhos da luz. A maioria das pessoas entende esse desfecho da seguinte maneira: os cristãos são bobos, sempre levam prejuízos. No entanto, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo justamente o contrário. Os cristãos são mesquinhos. Na maioria das vezes, a gente fica fazendo faz questão de contar com centavos. E a gente não consegue prestar atenção que o dinheiro, os bens materiais, as coisas que chegam em nossas mãos, devem nos ajudar a uma única coisa: a fazer com que a gente possa se relacionar melhor com as outras pessoas, a criar amigos. É o que Jesus vai dizer no Evangelho de amanhã: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. E quantas vezes, por causa de dinheiro, a gente cria inimizade. A gente faz o maior inferno na vida dos outros, porque quer acumular. A lógica do acúmulo contraria a lógica da fé. E aí não precisa fingir de bobo não, porque diz respeito a mim, diz respeito a você. Se a gente acumula, quem está no centro não é Deus. E aí pode ser acúmulo de qualquer coisa. Porque quando a gente acumula, quer ter em excesso, o critério sempre é a gente mesmo. Presta bem atenção. Toda vez que a gente começa a guardar alguma coisa para ter, a gente fala assim: isso vai me ser útil numa outra utilidade, eu vou fazer isso com esse dinheiro a mais, eu vou ter isso. A gente nunca acumula se o sujeito da nossa oração for, por exemplo, ele precisa disso, Deus pede isso de mim. Acumular contraria a lógica do cristão, porque o cristão é aquele que vive da providência. É aquele que sabe que Deus não deixa faltar o necessário. O problema é que nós amoldamos-nos com uma lógica contrária ao Evangelho, que a gente não quer viver do necessário, a gente quer viver do luxuoso, da ostentação, daquilo que é desnecessário. E aí, por causa do dinheiro, por causa do apego aos bens materiais, por causa da má administração do tempo, a gente perde tanta oportunidade de viver com leveza, de amar as pessoas, de conviver em família, de dar perdão, enquanto na verdade a gente não presta atenção que tudo que passa em nossas mãos não é nosso. Até aquilo que você pode dizer assim: mas eu suei para comprar, não é seu. Você vai ter que deixar aqui 1 hora, meu filho. Você vai ter que deixar tudo aqui. A única coisa que realmente é nossa é o nosso coração. A única coisa que realmente é sua e de mais ninguém é a sua alma. O resto é tudo emprestado. Aí o cristão ele é chamado a ver a administração da própria vida. Se a gente começa a viver bem com Deus, a gente começa a prestar atenção e perceber que tudo que passa em nossas mãos, na verdade, só é uma questão de gestão. Por exemplo, desde a máscara, que eu posso pensar que é minha, até uma casa que a muito custo eu comprei. Nada disso é meu. Estas coisas estão a meu serviço, e não eu a serviço delas.
Estas coisas estão sob a minha responsabilidade para geri-las de modo que isso tenha utilidade. Porque, vou ser bem franco, na hora que vestir o paletó de madeira, de nada vai adiantar ter carro, casa, conta bancária gorda, bens materiais, ter esta ou aquela roupa da moda, o celular. Agora é o iPhone 13, né, que está na moda. Todo mundo quer o celular aí, o iPhone 13, e paga uma fortuna naquele trem. Fico bobo de ver. Sendo lá que o tijolinho serve para a mesma coisa. Mas nada disso vai fazer a mínima diferença. E que interessante, né? A gente não leva nem o corpo, porque o corpo fica aqui. E vai ser decomposto, vai virar pó. E tanta gente que também, para ter um corpo bonito, vistoso, né? Não por questão de saúde, mas por questão de vaidade, faz de tudo, perde até a própria vida. Jesus nos ensina exatamente estas coisas. A viver a leveza que o Evangelho nos apresenta. De saber, no mundo que a gente vive, a gente precisa para conviver de coisas. Mas as coisas não são essenciais. O essencial é a relação entre as pessoas e entre eu e Deus. Se isso está no devido lugar, quando Deus pedir contas da minha administração, porque mais cedo ou mais tarde a gente precisa entender isso. O nosso papel aqui é entre Senhor e o empregador. Nós teremos que prestar contas de um bem que não é nosso, de uma coisa que não é nossa. A vida não nos pertence. Isso contraria muita gente. Tem muita gente que tem aversão a Deus, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais consciência desta verdade eu tomo. A vida não é minha, a vida é dele. Eu sou, eu existo, eu tenho vida dele, por ele e para ele. Não é para mim, não é para me satisfazer. É por isso que muita gente chega até na beiradinha ali de uma relação com Deus, mas não dá um passo adiante, porque vai ter que se convencer disso, que nem a nossa vida nos pertence. Ou como vai dizer São Mateus, aliás, como vai dizer Jesus, a partir do Evangelho de São Mateus, até os fios de nossa cabeça estão contados, porque não são nossos, é de Deus. E uma hora Ele vai nos pedir contas da vida que Ele nos emprestou, vamos assim dizer, dos dons que Ele nos deu e do que a gente fez com tudo isso. A grande pergunta que a gente precisa fazer com sinceridade hoje é: o que eu estou fazendo com o grande bem que Deus colocou para administrar, que é a minha vida? O que eu estou fazendo com as coisas que passam pelas minhas mãos, pela minha conta bancária e pela minha vida? Se eu estou usando isso para me satisfazer e acumular, sejamos tão espertos quanto o administrador infiel. Comecemos a readministrar aquilo que nos foi dado, para fazer amizade com os nossos irmãos e irmãs, e para viver a justiça que Deus espera de nós, para que, sendo bons administradores do nosso tempo, dos bens materiais, possamos sempre receber o nosso salário. O nosso salário é a graça de um Deus que não deixa faltar nada para aqueles que o amam e nos ajuda também a sermos sinais da sua providência àqueles que menos têm. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A nossa resposta